Olá, olá! E aí, cara, beleza? Cara, na série de aulas que nós estávamos vendo sobre aulas gerais, ok? Nós falamos de modo geral sobre resenha. E hoje nós vamos falar um pouco mais específico de resenha, né? Com alguns exemplos, coisa e tal. E vamos falar de resenha crítica e resenha descritiva. Como se faz, como deve se pensar nesse rolê, coisa e tal. Beleza? Bora lá para essa série de aulas e finalizá-la. Vou apresentar para você agora resenha crítica e resenha descritiva. Beleza? Lembrando que resenha não é resumo, ok? Ela pode ter ali a sua linha tênue, ou seja, a sua parte, a qual pode ter partes do texto, porém não é um resumo, beleza? Vamos lá. A resenha crítica, cara, em específico, é um texto expositivo argumentativo que analisa uma obra, um objeto e um lançamento. Ok? Por exemplo, você vai contar ali dentro uma obra que lançou e você gostou muito. Além disso, por exemplo, um filme, uma série ou algo do gênero. A gente pode pensar que tudo isso vai servir para agregar na vida do leitor que vai ler a minha resenha. Beleza? Tipos de crítica abordado pela resenha. Claro que no caso da resenha crítica, né? Pode ter uma crítica elogiosa, ou seja, tece comentários positivos sobre um tema, sobre o tema específico daquilo que você está resenhando. Ou ainda uma resenha, uma crítica negativa, que tece comentários desfavoráveis ao que se analisa, ou seja, tal aspecto não é legal, porque isso e aquilo e aquilo. Então, você está mostrando um ponto de vista em relação a isso. Ou ainda, uma crítica construtiva, que é o que se pede mais nos vestibulares. Mostra os aspectos negativos ou até mesmo positivos, mas expõe o que poderia ser feito melhor. Ok? As resenhas críticas, cara, tem sido pedido muito por alguns vestibulares que trabalham gêneros. Ok? Vamos falar da divisão do texto, cara. Ele é dividido em três partes. A gente pode pensar que a primeira parte é uma sinopse, praticamente, né? Que teoricamente é a parte expositiva, né? Mas vamos lá. Não quer dizer que você tem que fazer só 3 parágrafos, cara. No vestibular, dependendo do número de linhas que a banca te der para você escrever, você vai escrevendo os parágrafos normal, claro que seguindo a sequência, né, que eu vou te apresentar daqui a pouco. Porém, nunca fazer um parágrafo de mais de 9 linhas, porque fica muito extenso, fica muito grande, e aí você pode fazer acabar perdendo nota por causa dessa questão. Beleza? Vamos falar das 3 partes em específico. A primeira parte é referente à exposição. É um texto expositivo argumentativo. Então você já começa direto com a exposição. Você vai falar dos aspectos gerais da obra, uma sinopse, teoricamente, tá? Ou seja, uma coisa breve, sucinta, que faça o leitor se familiarizar com aquilo que você está resenhando, que seja um livro, um filme, uma série, tá? Deve se apresentar ali no início obra, autor, se possível o ano de publicação e a ideia central daquela obra que você está resenhando. Depois, na segunda parte, é referente à parte de argumentação, ou seja, do seu ponto de vista, do ponto de vista de quem está produzindo o texto. Então, é uma análise mais geral da obra, tá? No momento para se dizer se é bom, se é ruim, se é chato, se é legal. Tem pontos de vista negativos, positivos, quais são eles? E é importante você expor aí, numa resenha crítica, os pontos positivos e negativos, ok?
Claro que ali se embasando em alguma coisa, né? Se embasando numa teoria ou algo do gênero. Vou mostrar um exemplo depois para você. Então, terceira parte é a parte de recomendação. Aspectos positivos ou negativos, se pode melhorar, o que tem que melhorar, essas coisas bem básicas que se faz uma resenha. Então, estão aí as três partes que devem ser compostas. Se você for fazer um texto pequeno, de 15 linhas, digamos, que é o mínimo que se pede por aí, você teria que fazer 5 linhas cada um para dar um espaçamento legal, uma coisa bem interessante, beleza? Bom, evite o uso da primeira pessoa do singular, pois ela não mostra imparcialidade. Então, você, no caso de texto argumentativo, é importante você mostrar uma imparcialidade. O Fernando, mas tem o artigo de opinião que eu posso escrever em primeira pessoa. Sim, se a banca pedir. Se a banca não pedir, escreva sempre em terceira pessoa os seus textos que trabalham a opinião, porque ele mostra mais segurança para quem vai ler e mostra imparcialidade. Ô, Fernando, eu posso usar o texto, eu posso usar a primeira pessoa do plural? Pode, de forma coletiva e imparcial. Nós, da sociedade, coisa e tal, lá, 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 lá. Ok? Coloca alguém aí para que você possa fazer uma generalização e ficar mais interessante o seu texto. Exemplo de resenha crítica. Clare, concisão, objetividade, argumentação, recomendação e estrutura. Isso é importante. Isso que vai ser pedido na hora da correção de um texto para uma banca. Bom, resenha crítica, exemplo para você de resenha. Presta atenção, cara, na estruturação que foi feita aqui para você. Ensinar a Vitória Escravo, de Assis Brandão. Reconhecemos a história de Dora. A filha de um senhor de engenho se apaixona por Samuel, escravo da fazenda. Trata-se de um romance epistolar, ou seja, escrito em cartas, né? O livro é narrado por cartas escritas pelo protagonista. Pelas datas entre 1875 e 1879. Nota-se que esse processo de abolição da escravatura já estava em curso no Brasil. À época já existia a lei do ventre livre, que postulava que os filhos negros não nasciam escravos. Então aí, nessa primeira parte, você já tem uma familiarização da obra ali, por exemplo, como que funciona a obra, de que forma que ela está disposta, que tipo de texto que ele trabalha, que tipo de narrador, e ali ele vai mostrando a ideia central também. Então tem aí para você, obra, autor, protagonista, ideia geral da obra. É o que você deve te apresentar sempre no primeiro parágrafo de uma resenha crítica. Depois, é necessário que você trate pelos próximos parágrafos a questão da onde traz a argumentação, né? Trazendo isso para a atualidade, tentando trazer para a atualidade aquela obra, mostrando um contraponto, um paralelo entre o presente e o passado, tá? Ou entre a realidade e a ficção. Por exemplo, talvez isso explique a afeição de Dora aos trabalhadores da senzala. Traz aí um pouquinho da obra, né? Em tempos mais remotos, provavelmente uma sinhazinha não se misturaria a uma classe considerada inferior. Com o progresso da sociedade, porém, os mais jovens perceberam que qualquer pessoa, no fim das contas, desculpa, é apenas humana. Na contemporaneidade, inclusive, há muita discussão a respeito do racismo estrutural e da segregação racial, que ainda é visível. Então, foi mostrado aí o ponto de vista do resenhista, né? Claro que trazendo para a atualidade o contexto daquela obra geral que foi apresentado no início. Essa descoberta e o conflito entre os valores sociais, familiares e os sentimentos íntimos são descritos pela personagem, saca? Só a estruturação do parágrafo. Encabeçou, desenvolve e conclui, né? Apesar de ser um romance situado no século XIX, a obra foi escrita nos anos 2000, voltada a um público adolescente. As frases curtas e simples ajudam a entender melhor o contexto, sem floreios de linguagem. Então é apresentado
Você pode contrapor uma ideia de um autor, fazer uma citação de um outro autor, só para embasar o seu texto, tá? É a parte de embasamento. Ou seja, você pode usar a obra. Cara, o que eu tenho aqui são 4 parágrafos bem simples, mas nada te impede de fazer 2 parágrafos de apresentação, 2 de argumentação e 2 de... uma conclusão é bom só um só, para não ficar confuso o texto. Tá bom? Por isso, Sinhá e o Escravo explica bem uma obra vergonhosa do nosso passado. Pode ser uma boa introdução a esse tema histórico, que já tem uma maneira quase didática de se conduzir a trama. E aí pode se aprofundar mais, é indicado para as pessoas que analisam a questão do racismo estrutural e ainda para se ter um repertório de contraponto ao racismo estrutural. Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona a resenha crítica. Vamos lá para a descritiva agora. A resenha descritiva, como o próprio nome diz, é o objetivo é descrever e analisar sem críticas a opinião do autor. Ela deve contar alguns detalhes que sejam relevantes e que possam servir de inspiração para as outras pessoas lerem. Ok? Apesar de apresentar alguns detalhes, ela não precisa ser muito grande, afinal, ela é uma síntese do que está acontecendo ali, beleza? Não vai confundir com o resumo. 10 passos para você fazer o rolê. Motivação e clareza. Objetividade, né? Qual o objetivo? Pensa primeiro, cara, o que é uma resenha? Qual o mínimo e máximo de páginas que foi pedido, ou linhas que foi pedido, no caso, no vestibular, né? Quem me pediu esse rolê, coisa e tal, como que está sendo feito, estou garantindo um bom desempenho na escola em relação à resenha, entre outros aí importantes para você pensar. Então, objetivo, motivação e clareza dentro da resenha é importante. Uma pré-resenha, anotações, guias. Ao ler ou assistir, no caso de um filme, né? Você tem que pensar o seguinte, cara. O autor defende alguma tese, defende uma ideia. Qual é a ideia central do rolê? Beleza? O autor desenvolveu sua ideia legal de forma precisa, de forma interessante. No livro, o livro é bem perdão, no filme. O filme é bem desenvolvido, como que é? Tem ponto alto, tem ponto baixo, ele trabalha sobre a situação com os elementos da narrativa, e aí vai. Bom, traçando um esqueleto. Ao fazer uma resenha, cara, não cabe tudo o que foi dito no material original. Claro, fato, é igual no resumo. Perdão, é igual no rascunho, né? Portanto, tome cuidado com muita coisa. Tentar explicar muitos detalhes, dar muitos detalhes, beleza? A resenha tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Trabalhe o material do texto, enxugando, ou seja, sendo objetivo. Organize notas que faz enquanto lia, o que fez enquanto lia delas seu apoio para saber como escreverá a resenha, o que colocará cada parte diante. Monte um rascunho, né? Isso é importante para todo texto. É importante um rascunho para você estruturar, pensar o que eu vou escrever, para afunilar as suas ideias. A ideia central para você escrever qualquer tipo de texto, cara, põe no papel. Não fique esperando vir a providência divina e aí vamos escrever. Não estou inspirado hoje. Isso não existe, cara. Põe no papel o que você lê, beleza? O que vem na sua cabeça. Muitos vestibulares, às vezes, trabalham tipos de resenha para vocês trabalharem, fazer uma resenha da lista de livros que foi pedido. Isso, se você não leu, e aí você pode se complicar. Beleza? Expõe as informações técnicas, aquilo que eu falei lá no começo, né? Então é importante essa estruturação. A única coisa que vai diferenciar a resenha crítica da descritiva é que na descritiva não tem opinião, ok? Então é importante data, essas coisas, e é sempre importante você fazer algumas fichas disso, como eu tenho um caderninho só de fichas para livros que eu já li, ok? Bom,
apresente a estrutura do objetivo analisado. Apesar de já saber as informações sobre a obra oferecidas no item anterior, elas são um pouco distantes do conteúdo em si. Então, além disso, ainda não foram abordados os índices, o sumário, essas coisas bem básicas que estão lá, como que é disposto o livro, essas coisinhas simples, tá? Um resumo. E aí vem uma... Você pode me perguntar, mas você falou que resenha não é resumo? Então, como visto anteriormente, resumo e resenha são coisas distintas. Mas, para podermos fazer uma análise de algo, é necessário saber do que se trata. Então, faz uma prévia, cara. Faz um contexto geral do que você leu ou do que você assistiu e põe no texto. Fato, ok? Interprete a obra. Interpretação não é opinião, isso é fato, tá? Então, vamos nos lembrar que a resenha descritiva não pode apresentar juízo de valor, se é bom, se é ruim, certo? Não, então, nessa parte devemos ver além do que está na obra, mas usando os olhos do autor. Pesquise sobre o autor, sobre o que o autor quis dizer com isso, em qual contexto histórico, literário, e aí vem para você, por exemplo, poder trabalhar o período literário, se é contemporâneo, se é outros períodos literários, o que está sendo feito ali, é mais uma análise, certo? Utilidades e relações externas. Agora a obra já foi apresentada e analisada em si. É interessante mostrar um pouco das suas relações externas, ou seja, em que ler, que pode contribuir com o contexto, ela já foi utilizada como referência. Falar sobre o autor, quem foi, o que fez, qual é a sua história, também é uma informação que pode ajudar a construir nessa análise. Porque às vezes alguns autores escrevem livros baseado na própria vida. E aí fica uma coisa legal para você colocar na resenha. Identifique-se. Ao final, que normalmente o autor da resenha acadêmica se identifica, isso é fato. No caso do vestibular, como que você vai fazer? Se a banca pediu para você se identificar, se identifique. Mas geralmente é pedido para você usar um pseudônimo ou criar, ou seja, criar um nome, né? Ou as iniciais do nome. E preste atenção nas orientações da banca, ok? Referências bibliográficas, cara. É importante ser apresentado as referências bibliográficas. Ou seja, lá no início, ano de publicação, ano que se passa a história, esses rolês todo aí, tá? Então, fica a dica para você aí de como se fazer uma resenha crítica e uma resenha descritiva. Beleza? Fica meu abraço para você, cara, e a gente se vê por aí e tchau, tchau.